Grande abraço para você que nos acompanha aqui no portal O Tempo, no nosso Super FC, edição especial do nosso esporte.com, chegando neste sábado já à tarde, sábado de Jogos Olímpicos e de agenda cheia. E já tivemos vários brasileiros, inclusive, disputando, e aqui especificamente nós vamos falar de boxe, o boxe olímpico. Tivemos um brasileiro nesta manhã, o nosso Julião Neto, disputando e infelizmente já sendo eliminado na categoria do peso mosca, né, até 52 quilos. E aqui ao meu lado está um convidado especialíssimo, ele que já é o nosso velho conhecido do MMA, Matheus Nicolau, de Belo Horizonte, está aqui com a gente, ele que compete pelo UFC. Tudo bem, Matheus? Tudo tranquilo, João. Boa tarde, galera aí do Portal O Tempo. E uma honra estar aqui comentando boxe, que é uma das minhas paixões, né? Apesar de ser atleta de MMA, eu treino muito boxe, gosto muito. E foi uma honra estar podendo assistir e comentando a luta. Legal, o Matheus que participa conosco, ele assistiu toda a luta do Julião Neto com a gente, também as lutas anteriores, vai participar conosco comentando por aqui também. E aliás, falando em comentar, você também pode comentar conosco, tá? Pelo nosso Facebook, já estou até abrindo por aqui para ver a participação do pessoal. Falando também de boxe, pode mandar sua pergunta para o Matheus sobre o UFC também, que ele vai responder. Ele é um dos especialistas, um dos brasileiros que competem nas artes marciais mistas. Matheus, falando primeiramente dessa luta do Julião Neto, o Julião que compete no peso mosca, você também no peso mosca, né? Só que tem uma diferença de peso. Você tem que bater 57, né? O peso mosca do MMA é até 57 quilos, na verdade é 56, tem a tolerância, né? Um pound é 125, aí tem a tolerância, é 57 quilos e 300 gramas com a tolerância. Legal, e no boxe olímpico, 52 quilos foi o caso do Julião Neto. E ele perdeu por um jovem americano que é muito bom pugilista, o Antônio Vargas, ele que inclusive foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto no ano passado e hoje venceu na primeira rodada contra o brasileiro que já foi eliminado. Ele tem 34 anos, já deu praticamente adeus aí a sua história em Jogos Olímpicos, também tinha disputado Londres 2012. Matheus, o que você achou da luta? Foi uma vitória do americano por decisão dividida, 2-1. Você também falou que daria dessa maneira, né? Mas o que você achou do combate em si, num geral? Foi um combate bem parelho, assim, né? Não teve nenhum momento de uma dominância, assim, de nenhum dos lados. Até o round que eu dei pro brasileiro, eu não vi uma certa dominância clara para ele. Foi uma luta bem parelha. O americano me parecia um pouco mais técnico ali, ficava um pouco mais confortável naquele jogo de distância. Ele fazia bem aquela esgrima que a galera chama no boxe, né? Que é aquele jogo de entrar e sair, ele fazia um pouco bem. E o brasileiro tentou, como a gente disse, brigar um pouco mais, né? Ele se cansou um pouco ali no primeiro round, eu acho que ele jogou golpes com muita potência, acabou sendo pego de encontro e de resposta ali, foi um pouco contra-golpeado, deu uma cansada e aí deu pra gente ver que ele mudou um pouco a estratégia ao longo da luta, né? De tentar colidir um pouco mais e clinchar também, eu acho que até atrapalhou um pouco o americano, né? Não deixou o americano tão à vontade de jogar técnico ali na distância, então ele jogou com as armas que ele tinha, né? Ele deu uma cansada, teve que mudar um pouco a estratégia ali ao longo da luta e realmente aquele ponto que ele foi punido, né? Foi punido por um ponto no último round, eu acho que foi ali que realmente acabou e a chance do brasileiro ali deu a vitória pro americano mesmo. E você falava sobre muitos clinches, né, ao longo da luta, e é diferente do boxe profissional, né? O boxe profissional eles deixam um pouquinho mais assim o clinch, né? No boxe olímpico, o clinch assim, rapidinho eles já manda separar. Então, o boxe profissional tem alguns atletas que usam bastante, a gente vê o Roberto Duran, que na minha opinião, um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Ele era muito bom, ele chamava ele de o Messi do Dirty Box, né? Jogava muito bem ali no clinch. O próprio Mayweather, ele joga muito bem na distância, mas quando ele erra algum golpe ou alguma coisa acontece, ele não pensa duas vezes, a luta dele tem muito clinch. E realmente é uma técnica também do boxe, né? Querendo ou não, muita gente fala que é técnica suja e tudo, mas é uma técnica do boxe. E o Julião até usou bem os clinches, né? Ele conseguiu dificultar o jogo do americano ali, clinchando e tentando ir para colisão. Legal. O Julião, então, com essa derrota já está eliminado, né? Vale lembrar que a gente tem brasileiros ainda na disputa. A gente tinha esperança na Adriana Araújo, ela também foi eliminada no feminino. Mas temos amanhã duas lutas. Meio-dia e 15, o Robenilson de Jesus na segunda fase para boxeadores até 56 quilos. Vai enfrentar o americano Stevenson. Essa luta é as oitavas de final, né? Uma segunda fase, mas já a gente pode considerar como oitavas de final. E na sequência, aí já valendo uma vaga na final, na disputa pelo ouro, o Robson Conceição, que já tem garantido pelo menos um bronze, porque no boxe olímpico não tem disputa do terceiro lugar. Ele vai enfrentar um cubano muito forte, que é o Jorge Álvaro Álvarez. Jorge Lázaro Álvares, na verdade.
vai disputar amanhã, 12h30. Luta muito forte também. O Álvares, que foi bronze olímpico em Londres 2012, e aí o Robson Conceição tentando, quem sabe, conquistar pelo menos uma prata para o Brasil. O bronze ele já tem garantido, já é uma grande conquista para o brasileiro neste boxe olímpico. A gente falava também, vamos dar um panorama geral sobre o boxe olímpico em si, a gente falava sobre a diferença desse ano, que a mudança da regra de 2012 para cá, que o boxe olímpico não tem mais a proteção. O que você acha sobre isso? A proteção na cabeça, né, obviamente. O que você acha sobre isso? O que isso interfere na disputa para os pugilistas e se isso é bom ou ruim para o lutador? Eu particularmente eu prefiro o boxe sem protetor de cabeça. Eu acho que ele atrapalha um pouco quando a gente quer esquivar. Qualquer golpe que você toma, às vezes ele gira um pouco, atrapalha a nossa visão, atrapalha muito a nossa visão periférica. Eu sou um lutador que gosto muito de esquivar e às vezes o capacete ele te deixa um pouco mais cabeçudo, né, entre aspas, assim. Então, os golpes que eram para passar raspando, às vezes pegam e atrapalham bastante. Eu acho que fica a luta um pouco mais real e mais bonita também. Eu acho que quando tem um capacete fica um pouco mais briga, assim. A galera consegue absorver mais golpe, então vai mais para a briga. Eu acho que o boxe fica mais técnico sem um capacete. E eu acho interessante também porque, querendo ou não, quando se torna um profissional não tem um capacete, então tem muita diferença, né? E a gente vê lutadores amadores, né, com 100 lutas e tudo, então os caras já têm um nível profissional, porém ainda estão lutando no boxe olímpico. E às vezes para fazer essa transição, quando tira o capacete, estranhava um pouco. Eu acho que fica mais legal também, já fica mais próximo do boxe profissional, assim. Eu acho que o boxe sem o capacete ficou bem mais bonito de se ver, assim, e melhor para os pugilistas também. Deu uma certa polêmica na época, né, que essa decisão foi tomada. Eu lembro, foi em 2012, né, já depois da disputa dos Jogos Olímpicos, alguns chegaram a reclamar, né? Você acha que tem fundamento esse tipo de reclamação ou é uma questão mais pessoal mesmo? Eu acho mais preocupação com a saúde do atleta, né? Pelo fato do protetor realmente ter a função de proteger a gente contra os impactos e tudo. A gente sabe que a carreira de pugilista recebe muito golpe na cabeça, né? E isso a longo prazo pode ser muito ruim para a saúde do atleta. Porém, eu acho que o capacete ele é até ruim para isso também. Eu acho que o capacete, como você absorve um pouco melhor a pancada, às vezes você toma mais pancada porque você está usando o capacete. Você vai, como eu disse, vai um pouco mais para a briga e tudo. Então, eu acho que até por isso também foi melhor. Às vezes, um golpe limpo que pega sem o capacete, o cara é nocauteado, logo e acaba a luta, com o capacete ele absorve o golpe, tem aquela pancada, sua cabeça absorve o golpe e você toma até mais golpes numa luta, né? A gente tem amanhã reforçando para quem está chegando ainda, né? Depois dessa eliminação do Julião Neto na categoria até 52 quilos, ainda temos o Robenilson de Jesus na categoria até 56 quilos do boxe, disputando a segunda fase, oitavas de final. E depois também temos o Robson Conceição já na disputa da semifinal para tentar brigar pelo ouro ou pela prata. Ele já tem um bronze garantido pelo Brasil. Pelo que você tem acompanhado do boxe aqui no Brasil, você treina fora, né? A maior parte do seu tempo você tem treinado fora do Brasil, né? Agora sim, agora eu estou fazendo a maior parte do meu treino em Albuquerque, no Novo México, nos Estados Unidos. Mas estou sempre assim, viajando em busca de treinos diferentes, né? Pelo que você conhece do boxe brasileiro, o que você tem visto relacionado a apoio mesmo, a participação dos atletas, a entrada até de pessoas mais jovens no esporte? O que você tem visto? Como é que tem sido o apoio do esporte para que possa crescer aqui no Brasil? Eu acho que o esporte de combate em geral ele tem aumentado e está sendo um pouco descriminalizado. Eu vejo um pouco mais pelo lado do MMA, por eu ser um lutador de MMA, mas eu acho que todo esporte de combate ele tem um certo preconceito, a galera tem um certo receio assim com essa arte marcial, mas eu acho que esse preconceito vem diminuindo bastante. A gente vem cada vez vendo pessoas mais novas começando a treinar os esportes de combate, qualquer arte marcial, seja ela boxe ou direto no MMA, ou jiu-jitsu, ou judô, que é outro esporte olímpico também. E eu acho que isso é muito bom, né, para a formação dos nossos atletas aí. Quanto mais novo, quanto mais apoio, quanto mais pessoas entenderem que o esporte é bom para a sociedade em geral, acho que vai ser melhor tanto para a sociedade quanto para os atletas que vão ter um apoio e poder viver daquilo, né? A gente tinha muito medo antigamente, você vai ser atleta, vai ser lutador, não vai ter dinheiro, vai viver de quem não sei o quê, e com o apoio te dá uma segurança de você seguir o caminho do seu coração, né? Aquilo que eu amo, aquilo que eu quero fazer, e o governo apoiando, como a gente vê outros países apoiam bastante os esportes, né? Não só os esportes olímpicos, e eu acho isso bem interessante e acho que a gente precisa disso. A gente tem visto nessa questão dos Jogos Olímpicos, né, os atletas brasileiros têm uma grande oportunidade de lutar em casa. Você falava sobre essa questão com a gente no Twitter, que você comentou a luta conosco antes, né, a luta do Julião Neto hoje. O que você acha sobre essa oportunidade de lutar em casa? Você que já teve essa chance de lutar pelo MMA, né, de lutar aqui no Brasil.
Você acha que interfere em alguma coisa, positiva ou negativamente? Vai de cada um, o que você acha? Eu acho que todos os fatores externos numa luta, eles são muito pessoais. Cada atleta absorve eles de uma forma. Eu gosto de lutar em casa, apesar de ser uma pressão um pouquinho maior, pô, tô lutando em casa, não sei o quê, é uma coisa que me dá uma energia a mais, me dá uma motivação a mais. Quando eu escuto o público gritando e tudo, claro, eu tento focar na luta, não deixo aquilo me desconcentrar da minha estratégia para não me emocionar demais, mas me dá uma motivação boa, assim. Eu acho que lutar em casa a maioria dos atletas assim gosta, é uma grande honra, né? Você vê o público ali torcendo por você, lutando junto com você, né? Acho que é bem legal aquilo. O Julião Neto, que já está com seus 34 anos, então ele já deixou claro numa entrevista até o Sport TV após a luta que deve se retirar do boxe daqui a 2 anos. Segundo ele, ainda tem um contrato aí a cumprir nos próximos 2 anos. Não quis falar mais detalhes sobre isso, até começou a falar e parou, né? Mas ele deve parar, então, daqui a 2 anos, em 2018, deve se aposentar aos 34 anos. E ele começou muito tarde, em 2009, que ele começou a viver realmente só de boxe, e teve esse início, até uma ascensão até rápida, né? Que em 2012 já disputava os Jogos Olímpicos, com 3 anos apenas sendo lutador. Primeiro, essa questão da idade. De ter começado tarde e agora só ter tido a oportunidade de disputar 2 Jogos Olímpicos, diferencia quando você vai enfrentar um menino de 19 anos que já tem o peso de ter sido um medalhista pan-americano, que tem conquistado bons resultados. Isso também, ou a experiência também pode ajudar num momento como esse, não foi o caso na luta de hoje? Eu acho que a experiência pode ajudar, né, com certeza, mas também, como eu disse, a energia de quem está vindo, quem ainda está começando no caminho, ainda vai conquistar as coisas, ele não tem pressão, né, a pessoa, como o americano, ele é muito jovem e não tem tanta pressão, não tem tanta coisa acontecendo na vida. Eu não sei a vida pessoal do Juliano, mas com certeza ele já tem 30 e poucos anos, já tem uma família, já tem mais coisas para se preocupar, então querendo ou não, tem mais pressões ali em cima dele numa luta. Eu acho que quanto mais novo você começar no esporte ali, mais você se adapta mais fácil a tudo que o esporte vem a trazer, tudo que a competição vem a trazer. Eu sou um atleta que comecei meio precoce, minha estreia na minha profissional foi com 17 anos, e eu sempre gostei de ter isso do meu lado. Eu gosto de ser o azarão, acho que é uma pressão a menos e você luta mais tranquilo, luta mais leve e consegue soltar melhor o jogo. Falando um pouquinho da sua história também, Matheus, para a gente aproveitar a sua presença aqui. Para quem não te conhece, fala um pouco da sua carreira no MMA, sua trajetória. Sei que não começou no MMA efetivamente, não começou nas lutas efetivamente, né? Mas como é que foi para você essa trajetória? Como é que tem sido até agora que você já está na principal competição de artes marciais aí? O meu primeiro contato com o esporte em geral, acho que como 90% dos brasileiros, foi com o futebol. Meu pai era atleticano, fanático, amava o Atlético. E eu jogava futsal, cheguei a jogar no Galo, joguei em alguns clubes aqui de Minas. E conheci o jiu-jitsu com 9 anos, com 13 anos eu voltei a praticar o jiu-jitsu, já estava um pouco desanimado do futebol. Foi quando meu pai faleceu e aí eu tomei a decisão realmente do que eu queria seguir o meu coração, que era viver o caminho das artes marciais. E aí comecei meu primeiro contato com arte marcial, com luta, foi o jiu-jitsu e depois eu fiz a transição para o MMA. Com 17 anos fiz minha estreia no MMA profissional. Com 18 anos eu me mudei para o Rio de Janeiro em busca de melhores treinamentos, né? Como eu disse, desde os 13 anos eu já vi que era isso que eu queria para minha vida e não poupava energia, esforços para realmente fazer dar certo, né? E ainda tenho feito isso. E desde maio desse ano eu fui para os Estados Unidos para fazer um camp de treinamento na Jackson Inc., que é a academia bem renomada de MMA em Albuquerque, Novo México, a academia do John Jones, da Holly Holm, Diego Sanches, de vários outros nomes fortes do MMA. E acabei gostando, fiquei lá, marcaram minha luta, eu lutei tem mais ou menos um mês, foi 8 de julho em Vegas, contra o Joe Moraga, que era até então o número 6 da categoria peso mosca, era minha estreia no peso mosca, e fiz todo o meu camp lá, gostei bastante, consegui a vitória contra o Joe Moraga e agora estou passando um tempo aqui em Minas, ajeitando minhas coisas aqui no Brasil, revendo a família, revendo os amigos, e estou voltando para Albuquerque para voltar a me concentrar e preparar para um próximo desafio. A preparação nos Estados Unidos é diferente mesmo para o atleta? Eu acho que lá a gente tem mais facilidade, mais acessibilidade às coisas. É mais fácil você fazer dieta, você encontrar produtos orgânicos, o preço é mais acessível, tem algumas coisas que ajudam. Porém, aqui no Brasil eu tinha uma equipe muito forte, eu tinha e tenho muita confiança nos treinos da Nova União. Eu acho, inclusive, que as equipes são muito similares, algumas coisas, são 2 equipes muito grandes, que tem pessoas do mundo inteiro, tem tanto aqui na Nova União do Brasil inteiro, como no mundo inteiro, como
na Jackson Wink tem pessoas dos Estados Unidos inteiro e do mundo inteiro, a gente tem russo, tem mongoliano, então tem uma gama de treinamento, uma diversificação de treinamento muito grande, eu acho isso muito importante. E com certeza algumas coisas mudam, mas são duas equipes muito grandes que também têm suas coisas bem similares, assim. Legal. O Matheus Nicolau, então, ele tem 23 anos, não errei não, né? Não, 23. O site deve ser errou, né? O site deve ser, botou com 30 e tantos, né? 30 e tantos anos. Acho que eu tô com cara de velho, não é possível. Ele tem 23 anos de idade, ele participou conosco aqui do portal O Tempo hoje, nessa gravação do esporte.com, falando de boxe olímpico. Lembrando, Julião Neto perdeu hoje, está eliminado do peso mosca, 52 quilos. Amanhã, 12h15, tem Robenilson de Jesus no peso até 56 quilos contra o Stevenson, americano, pelas oitavas de final. Para quem sabe, mais duas lutas possa conquistar aí uma vaga, uma medalha olímpica, né? Lembrando que não tem disputa pelo bronze, é só chegar na semifinal. E aí, neste caso da semifinal, 12h30 de amanhã, tem o Robson Conceição contra o Álvares, um cubano. Luta muito difícil para tentar disputar a final. Matheus, obrigado pela participação, obrigado por ter nos atendido, participado conosco e sorte na carreira. Não tem previsão ainda de próxima luta não, né? Ainda não tenho previsão de próxima luta, mas estou me mantendo, como sempre, bem treinado e qualquer oportunidade que aparecer, já estou a ponto de bala para ir lá e completar a missão. Obrigado a todo mundo aí do Portal O Tempo, obrigado pela oportunidade, sempre a honra poder vir conversar com vocês, falar um pouco da minha carreira e obrigado, João, aí novamente juntos aí, conversando um pouquinho. Sempre um prazer, valeu. Valeu, Matheus, obrigado e obrigado a quem nos acompanhou por aqui também. Siga com o Portal O Tempo, nesse fim de semana, mais vivos por aqui também, mais comentários pelo Twitter e a gente vai se falando por aí. Grande abraço.